Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos 8, no verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meu prezado amigo ouvinte, nós vamos fazer uma pequena reflexão bíblica sobre o tema andando segundo o Espírito. Só através da oração, sem cessar, que conseguimos andar segundo o Espírito. O próprio Jesus nos ensinou que a carne é fraca, pois assim está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está em Marcos 14, verso 38. A vontade da carne é um inimigo perigoso, porque a carne inclina para o mal, inclina para o mundo e nos afasta de Deus. E por trás da fraqueza da carne está Satanás, tentando nos destruir, mas Deus é maior para nos livrar da astúcia do inimigo. Então o apóstolo Paulo falou movido pelo Espírito Santo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode ser. Portanto, os que estão segundo a carne, os que andam segundo a carne, não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, amados irmãos, todo cuidado ainda é pouco. Temos que estar realmente na inteira dependência do Espírito Santo, para não dar lugar à carne, porque a carne é fraca e ela nos distancia cada vez mais de Deus. As obras da carne deixam a pessoa cega, cometendo toda sorte de pecado, pois assim afirma a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais os declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências.
Se vivemos em espírito, andemos também em espírito, conforme Gálatas 5, de 6 a 25. O mesmo apóstolo Paulo continua dizendo, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar das obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Conforme Romanos 8, de 12 a 14. Finalmente, amados irmãos e amigos, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, nós só queremos dizer a você, meu amigo, nesta noite, nesse dia, que é importante você entender que aquele que é guiado pelo Espírito Santo e crê em Jesus, este é transformado em filho de Deus, porque está escrito, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, conforme Romanos 8, 14. Que para tanto Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Aqui quem está falando é o servo do Senhor, Jesus. Pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.